Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um tema que vocês pedem e que eu sei que vocês gostam bastante, que é a respeito da realeza britânica. Vamos falar sobre a vida, as polêmicas e também sobre o sobrenatural envolvendo a rainha Elizabeth II, que é uma rainha que até hoje é muito lembrada, teve o reinado mais longevo de toda a história do Reino Unido, 70 anos no poder. Essa mulher teve muitas propriedades e muitas delas, segundo ela mesma contou em algumas entrevistas, são sim muito assombradas. Vamos conhecer essa história? Então, bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Era filha do príncipe Albert de York, mais conhecido por sua família como Bert e também posteriormente como rei Jorge VI. A mãe da Elizabeth também foi muito conhecida por um codinome, a Rainha Mãe, mas o nome dela era Elizabeth Buzz Lyon. Quando a Elizabeth nasceu, gente, o pai dela ainda não era rei. Quem reinava naquela época era o avô dela, o rei Jorge V. Muita gente não sabe, mas o nome do pai, tá, da rainha Elizabeth II não era Jorge, tá? Jorge VI era o nome que ele assumiu quando o pai dele faleceu e ele se tornou rei. Nós já vamos chegar nessa parte da história. Então, o nome dele era Albert. Nesse período, tanto o Albert, que ainda era somente, né, um príncipe, e a mãe da Elizabeth II, eles tinham um título de nobreza chamados de Duques de York. A Elizabeth, ela tinha somente uma irmã, a princesa Margaret, que era 4 anos mais nova do que ela. As duas eram muito amigas, desde pequenas sempre se deram bem, mas é claro que, como todos os irmãos, né, quando são pequenos, tem algumas desavenças, e uma curiosidade a respeito disso é que elas brigavam bastante também na primeira infância e que a Elizabeth levou algumas mordidas da princesa Margaret, mas isso, é claro, mudou com o tempo. E já na fase da adolescência, principalmente na fase adulta, elas se tornaram grandes amigas e grandes confidentes também. E quando a irmã dela, no caso a princesa Margaret, morreu, Elizabeth II ficou muito triste mesmo. As duas irmãs, Margaret e Elizabeth, elas tinham características também bastante diferentes. A Elizabeth, logo desde muito novinha, ela já demonstrava ter um comportamento muito mais discreto, muito mais organizado do que a irmã dela, que era considerada pela nobreza com excesso de romantismo. Ela também tinha grande aptidão para a música, dizem que ela possuía uma linda voz, tinha também um lado bastante cômico, ela era mímica, fazia mímicas com muita naturalidade, fazia também algumas apresentações internas e foi considerada uma possível grande atriz se ela tivesse sido liberada para esse tipo de aprendizado. Uma curiosidade também a respeito da rainha Elizabeth, gente, é que quando ela era pequena, ela tinha muita dificuldade de pronunciar o seu próprio nome. Portanto, ela se autodenominava Lilibet, que hoje é o nome da filhinha do príncipe Harry e da esposa dele, a Meghan. No começo, conta-se alguns rumores que a rainha Elizabeth não teria gostado muito disso, porque esse apelido era algo muito íntimo, que era somente praticamente os pais e os tios que chamavam ela assim. Ela não dava essa liberdade para outras pessoas chamarem ela de Lilibet, mas parece que logo depois também que ela conheceu a bisneta, ela teria mudado de opinião e teria dado sua bênção quanto ao apelido dela se tornar o nome da bisneta. Tanto a rainha Elizabeth quanto a princesa Margaret, elas foram educadas em casa, elas não frequentaram a princípio nenhuma escola, tá? Isso foi cogitado pela rainha Mary, que era a avó paterna delas, mas isso logo foi descartado pelo príncipe Albert, que ainda não era rei, tá? Então pode ficar um pouco confuso para vocês, mas até ele se tornar rei,
eu vou chamá-lo de Príncipe Albert, tá? Que era o pai das meninas. Ele não queria que elas passassem por aquilo que ele teria passado na escola, porque dizem que ele sofreu uma espécie de bullying, vamos dizer assim, uma cobrança muito acirrada, ele não tinha privacidade, não conseguia aprender direito as matérias da escola, porque todo mundo queria fazer perguntas para ele era muito pressionado também pela própria segurança real e por causa disso, ele também teria se tornado um adolescente bastante inseguro, tá? Isso até hoje é questionável como algo parecido também com algum tipo de síndrome do pânico que ele teria sofrido, e ele não queria isso para as filhas dele. A esposa dele, a Elizabeth Buslion, ela também defendia a ideia que seria bom para as filhas, de repente, conhecer um pouco do mundo lá fora, mas isso foi dito que não, que elas seriam educadas em casa, e é óbvio que elas tinham várias tutoras para fazer esse tipo de trabalho desde cedo. Já aprenderam também outras línguas e também artes. No caso da Elizabeth II, ela tocava muito bem o piano, mas ela não conseguia se destacar nessa parte, né, de artes, como a irmã dela, a princesa Margaret, e dizem que isso também, na adolescência delas, gerou um certo ciúme por parte da Elizabeth. Uma curiosidade também, gente, a respeito da infância da Rainha Elizabeth, a primeira infância dela, é que a primeira palavra que ela pronunciou foi mamãe, no caso em inglês, mommy. Ela teria dito essa palavra no ano de 1927 e os pais dela não estavam lá para ver. Eles estavam na Nova Zelândia a trabalhos políticos, eles viajavam muito, passavam muito tempo fora de casa, naquela época já não era tradição, quando eles tinham que fazer viagens de navios muito longas também, então eles deixavam as filhas com as babás. Então eles viam as filhas pouquíssimas vezes por mês, mas uma coisa é fato, dizem que as babás também sempre estimulavam bastante a elas falarem as palavrinhas, então mamãe e papai. Só que o que aconteceu? Quando a rainha mãe voltou para casa, ela também teria ficado um pouco enciumada, porque Elizabeth estava chamando praticamente todas as suas babás de mamãe, mas isso era comum, porque era com elas que ela ficava a maioria do tempo e era elas quem ensinavam às meninas esse tipo de palavra. No caso, nesse tempo, a princesa Margaret ainda não era nascida, ela nasceu 4 anos depois do nascimento da Elizabeth. Quem estimulou a pequena princesa a falar a palavra mamãe foi uma babá chamada Clara Knight. Essa mulher teve uma importância muito grande na primeira infância da Elizabeth II, porque ela ficava muito tempo com ela. Ela tinha outras babás, professoras, governantas, enfim, mas dizem que era com a Clara que ela realmente se sentia o mais próximo de ter uma mãe ao lado dela. Tanto a Elizabeth quanto a Margaret, elas também eram muito próximas do tio delas, tá? Que mais tarde se tornou o rei Eduardo VIII. Ele visitava bastante as meninas, ele gostava muito de ter esse contato também com as sobrinhas, mas isso logo depois mudou quando ele se tornou rei. Como eu mencionei para vocês, os pais da Rainha Elizabeth, eles tinham muitos compromissos reais. Quando o pai dela se tornou George VI, que a gente já vai chegar nessa parte, aí mesmo é que a coisa se intensificou. Mas quando ele era somente o Duque de York, ele já tinha muitos compromissos também, tanto com a Marinha, porque ele era um oficial da Marinha, mas ele também tinha algumas visitas políticas que ele precisava fazer quando o pai dele não estava presente. Aliás, ele não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, então sobrava bastante também para o príncipe Albert e para o irmão dele, o príncipe Edward. E também tem uma curiosidade a respeito deles, porque tanto o príncipe Albert também era muito chamado pela família como Bertie, e o príncipe Edward, ele tinha um apelido bastante diferente do nome dele. Ele era chamado pela família de David. Mesmo os pais tendo muito tempo fora, eles gostavam bastante também de ficar um tempo com as filhas, ter aquele tempo reservado exclusivamente para elas. Então, quando eles não estavam viajando, eles reservavam pelo menos 1 hora no período da manhã, após o café da manhã, e também durante o entardecer, quando era servido o chá da tarde e também o jantar. Então dizem que eles passavam algumas horas a mais com as meninas durante o período da noite, e isso incomodava, tá? Uma certa governanta, que era uma professora delas também. Essa mulher se chamava Marion Crawford.
só que as meninas apelidaram ela de Cralf. Essa mulher ela teve um papel muito importante também na vida das crianças, porém, algo mudou com o passar do tempo. Dizem que ela ficava visivelmente incomodada quando o príncipe Albert e, no caso, a Elizabeth Basilion, que eram os pais das meninas, eles interrompiam as aulas que elas estavam tendo para que eles pudessem brincar com elas, principalmente no jardim. Eles faziam isso porque eles tinham pouco tempo para estar com as filhas. E o tempo de estudo que elas tinham por dia também não era considerado muito alto. Elas tinham mais ou menos ali de 3 a 4 horas de estudo, e isso em períodos intercalados. Mas mesmo assim eles gostavam de brincar, e quando o príncipe Albert falava que queria brincar com a filha, não tinha nenhuma reclamação que fazia ele mudar de ideia, porque aquilo era uma ordem, e isso incomodou bastante essa tutora das meninas. Eu sei que ela deu um jeito de se aproximar um pouco mais da rainha Mary, que no caso era a avó paterna da Elizabeth II, e ela comentou de uma forma muito discreta, né, porque ela também não poderia fazer uma queixa do duque de York, isso pegaria muito mal para ela, mas ela conversou com a rainha Mary e disse que seria muito interessante para as meninas passarem mais tempo fora também dos palácios, que elas tinham que conhecer um pouco mais da sociedade, um pouco mais das artes, visitar museus, locais históricos. Ela queria que as meninas realmente estivessem preparadas, porque mesmo no caso da Elizabeth não ser a primeira opção para um dia se tornar rainha, na verdade ela era a terceira na linha de sucessão, porque como nessa época o avô dela, o rei George V, tinha um filho mais velho, que era o príncipe Edward. No caso, o príncipe Edward era o príncipe de Gales, ou seja, um degrau a menos de ser rei, para depois ser, no caso, o pai dela, que era o príncipe Albert, para depois ser ela. Então, quando ela nasceu, naquela primavera de 1926, ninguém imaginava que um dia ela poderia se tornar rainha, mas isso a gente viu que mudou ao longo do tempo. Então, no caso da Cralf, ela reclamou, de certa forma, de uma forma muito discreta, e para surpresa dela, a rainha Mary disse que já tinha percebido isso e que ela também não estava gostando dessas interrupções nos estudos das netas. Então, ela começou a tomar um pouco mais à frente disso, começou a levar as netas também para fazer alguns passeios em locais históricos, e as netas teriam também aprendido muito de história, principalmente da monarquia, né, do Reino Unido, com a avó delas, a rainha Mary. Uma coisa muito triste também que aconteceu com a Marion Crawford, gente, é que ela resolveu lançar um livro falando sobre esse período que ela ficou com as meninas, e esse livro é intitulado de The Little Princess, ou seja, As Pequenas Princesas. Só que isso desagradou profundamente a família real. Eu não sei o que ela escreveu nesse livro para que essa ira fosse demonstrada dessa forma, porque essa mulher ela simplesmente foi banida da corte. Então, ela não fazia mais parte do corpo de funcionários, ela não era mais bem-vinda nas proximidades, tá, da onde eles moravam. E isso se tornou algo muito triste, porque ela ficou bastante pobre. Ela foi vista também com maus olhos por algumas pessoas e por outras não. Teve muita gente que ficou bastante indignada também, principalmente com a rainha-mãe, por ter tomado esse tipo de atitude. Parece que partiu mais dela do que do próprio príncipe Albert. Eu sei que essa mulher, depois, mais tarde, ela terminou em um asilo para pessoas idosas, ela não tinha mais nenhum parente. Ela pedia para ver, para conversar com a Elizabeth, mas nenhuma delas mais voltou para visitar essa mulher, e ela morreu em completa solidão. A Elizabeth II e a Margaret, elas tinham muitas afinidades com os avós, mas dizem que no caso da Elizabeth, ela tinha uma afinidade muito maior com os avós paternos do que com os maternos. Tanto é que nesse período de viagens dos pais, ela também ficava muito com os avós paternos. Ela gostava muito de ficar em Sandringham House, que era um dos locais preferidos do rei George V. Ela passou muito tempo por lá, tá? No castelo de Windsor também. Então, o que acontece? Nesse período que ela ficou com o avô, o George V, muitos funcionários diziam que não reconheciam o rei, porque ela foi a primeira neta dele. Ela era a menina dos olhos daquele casal, e eles realmente eram apaixonados pela neta, principalmente o avô dela, o rei George V, e é mencionado em alguns documentos que alguns funcionários acharam até bastante engraçado uma cena bem inusitada. Eles foram procurar o rei e a pequena Elizabeth, eles estavam brincando no gramado,
atrás do castelo, tá? Onde eles estavam. Nesse caso, se eu não me engano, eles estavam em Sandringham Hall, que é uma área de campo que a família tem, tá? Que inclusive também tem alguns relatos sobrenaturais que nós contamos em um vídeo recente do rei Charles III, uma matéria bem interessante mesmo, tá, gente? Então, esses funcionários foram procurar o rei e a pequena netinha, e eles encontraram o rei George V brincando, como se ele fosse um cavalinho, e a neta dele estava puxando ele pela barba, e eles estavam se divertindo bastante. Dizem que a Margaret já não tinha esse tipo de liberdade com os avós paternos, mas que a Elizabeth realmente reinava já desde pequena. O rei George V, ele faleceu no dia 20 de janeiro de 1936, às 23 horas. Muitas pessoas também questionam a respeito da morte dele. Saiu um documento aí um tempo atrás, dando uma notícia bastante polêmica também, dizendo que ele teria morrido por eutanásia. Algumas fontes realmente divergem de qual seria o motivo, tá, para que isso teria acontecido, mas o que se sabe é que ele estava acamado, que ele não estava bem. Ele tinha pegado um resfriado muito profundo, mas provavelmente já teria evoluído para algum outro tipo de doença, e essa decisão supostamente teria sido tomada, mas isso até hoje é alvo de bastante discussão, e a morte desse rei, sim, é um grande mistério para muitos pesquisadores. Elizabeth ficou muito chateada, gente, quando o avô dela faleceu, mas mesmo assim ela se manteve muito contida, e isso até hoje é bastante comentado, porque até as tutoras dela acharam que realmente aquilo poderia fazer mal para ela, porque as outras pessoas estavam bastante comovidas, mostrando bastante comoção, mas ela guardou aquilo tudo para ela, e ela só literalmente desabou quando ela chegou em casa, mas ela manteve uma postura muito madura para a idade dela. Depois, então, da morte do rei George V, quem assumiu o reino de forma automática foi o filho mais velho dele, o príncipe Edward, que se tornou, então, o rei Eduardo VIII, ou então aqui no Brasil, Eduardo VIII. O reinado desse homem foi bastante polêmico porque ele era altamente preparado no quesito administração e também política. Ele sempre foi muito bem ensinado, tinha grandes aptidões para aprender política, porém ele tinha um problema, ele se envolvia com muitas mulheres ao mesmo tempo, mulheres casadas, mulheres divorciadas, vivia tendo casos também com outras moças mais jovens, e isso não era bem visto pela igreja e também pela família real, que sempre agiu com bastante descrição, e a gente sabe que muitas coisas polêmicas nesse sentido realmente aconteciam e talvez ainda aconteçam na família real, mas tudo isso é colocado para debaixo do tapete. Então, na época, para o rei, isso foi considerado um ato altamente escandaloso. No ano de 1936, o rei Edward ele se envolveu com uma mulher chamada Wallis Simpson. Ela já tinha sido divorciada, tá? E ela já estava vivendo com um segundo marido, mas isso de forma que era chamado de concubinato. Então, ela não era bem vista aos olhos da realeza e também não era bem vista pelas pessoas da alta sociedade, que consideravam ela uma mulher promíscua, mas ela não estava nem aí, tanto é que ela se separou do primeiro marido por vontade própria e começou a viver com o segundo, e ela foi a grande paixão de Eduardo VIII. E assim, gente, quando eu falo que ela foi mesmo, porque ele abandonou um reino por causa dessa mulher, porque ele chegou lá para os ministros, para a família, e ele disse que ele iria se casar com ela, e ponto final. Só que como ele sabia que isso também iria gerar muitos danos para o reino dele, ele resolveu então abrir mão do trono real para que ele pudesse se casar com essa mulher, e assim foi feito. Ele escreveu uma carta para o irmão dele, o príncipe Albert, e ele explicou para ele que ele estava querendo uma visita, mas já adiantou qual era o assunto. Ele estava abdicando do trono, então o príncipe Albert seria o novo rei. Isso, segundo a história conta, teria deixado o príncipe Albert muito nervoso. Ele achou que ele não daria conta do recado, porque desde muito cedo ele comentou depois também que o irmão dele era muito bem preparado, ele tinha uma veia política muito forte, ele tinha um pensamento administrativo muito grande,
E no caso do príncipe, Albert, ele assumia, sim, compromissos políticos, mas ele era muito mais dedicado à marinha. Era o que ele gostava de fazer, mas não teve jeito, ele tinha que assumir o trono, e assim foi feito. Uma outra coisa também que é mencionada é que ele agradeceu também bastante a esposa dele, a Elizabeth Basilion, porque ela teria dado muita força para ele, dizendo que sim, que ele seria capaz de governar o reino, que ela estaria sempre ao lado dele, naquilo que ele precisasse. E dizem realmente que ela foi uma mulher de muita fibra, claro que ela ficava sempre na sombra do marido, porque para uma mulher se destacar dessa forma era bem complicado naquele tempo, mas dizem também que o esposo dela, o príncipe Albert, que se tornou o rei George VI, também sempre agradeceu bastante a esposa dele pelo apoio que ela deu e que se não fosse ela, talvez ele teria desistido. Mesmo antes de ser coroado, o rei George VI, ele já estava assumindo esse nome. Muitas pessoas não entenderam, deu uma grande confusão na família, porque chamavam ele de Albert, chamavam ele de Bert, e ele sempre dizendo que dali em diante ele queria fazer uma homenagem ao pai dele, o George V, que ele iria seguir fielmente os passos do pai dele, então por isso que ele resolveu adotar esse nome, tá? Rei George VI, então é assim que eu vou chamá-lo daqui para frente. Assim que ele, então, assumiu os compromissos reais, porque o príncipe Edward deu tchau, né, literalmente, para toda essa situação envolvendo a monarquia, ele foi viver com o grande amor da vida dele. E o que acontece? Logo depois, então, que o príncipe Albert, né, se tornou rei, ele foi morar no Palácio de Buckingham com a sua família, no caso a esposa Elizabeth Basilion e as suas duas filhas. Só que chegando lá, junto com outros funcionários e ainda mais empregados agora que ele teria, a rainha, no caso, né, que seria depois conhecida como a rainha-mãe, ela teria ficado um pouco desapontada com a estrutura interna do Palácio de Buckingham, que era imenso. Para vocês terem uma ideia, gente, da cozinha até os quartos reais, a caminhada dura ainda, né, porque nesse quesito de distanciamento nada mudou, dura cerca de 30 minutos, então você imagina, para o funcionário ir na cozinha e depois ir no quarto das princesas, elas tinham que caminhar 30 minutos e isso gerou uma estranheza muito grande neles, porque a residência onde eles moravam não era tão grande assim. E o Palácio de Buckingham, ele é simplesmente imenso. Inclusive, a princesa Elizabeth teria dito que seria bom eles andarem de bicicleta dentro do palácio, porque realmente a coisa ali era gigante. E eles pegaram uma época bastante complicada para fazer essa mudança, porque o palácio ele estava passando por uma grave infestação de ratos, então estava sendo muito difícil de contornar aquilo tudo. Comidas também estavam sendo jogadas fora, porque se aparecia qualquer tipo de mordida, eles não arriscavam, a limpeza ali foi redobrada. E algumas partes também do palácio precisavam ganhar algumas reformas, porque já era um local bastante antigo e tinha alguns trechos ali que precisava realmente ter esse tipo de reforma, porque já tinham paredes que estavam com graves infiltrações. Isso tudo teria deixado ali a rainha-mãe, né, no caso, bastante incomodada com esse tipo de situação. E as tutoras também das meninas passavam bastante trabalho, porque elas também tinham que ajudar em toda a parte da organização e era um local extremamente imenso e não demorou muito para que outras pessoas também fossem contratadas para trabalhar como funcionários do Palácio de Buckingham. O rei George VI ele foi coroado somente no dia 12 de maio de 1937 na abadia de Westminster. No começo, a princesa Elizabeth estava bastante empolgada, porque agora ela era próxima na linha de sucessão, então todo aquele evento envolvendo a coroação do pai, talvez algum dia também simbolizasse a própria coroação dela, e assim realmente foi feito. Só que há algumas histórias que contam que tanto ela quanto a avó paterna, a rainha Mary, elas já estavam muito cansadas, porque é uma cerimônia muito demorada mesmo. No começo, ela tinha recebido uma missão do pai dela, porque como ela era a filha mais velha, ela teria que escrever tudo, tá? Tintim por tintim, de como foi a coroação do pai, para que mais tarde isso ficasse também nos registros reais. E ela se sentiu extremamente importante com aquela missão, e realmente era algo que ele iria exigir dela, mas no decorrer ali da cerimônia dizem que elas já estavam bastante cansadas mesmo, já teria parado a escrita, a avó dela teria ajudado, e as duas já estavam exaustas.
No ano seguinte, a Elizabeth e a Margaret, elas foram enviadas para o Eton College, tá? Para que elas pudessem, então, aprender um pouco mais sobre o direito constitucional e também a história da monarquia. E elas tiveram aula com o vice-reitor dessa escola na época. Lá, ela também teria aprendido que ela teria que ser, possivelmente, quando ela se tornasse uma rainha, no caso da Elizabeth, mas a Margaret também foi treinada para isso, porque, né, enfim, ela seria a segunda opção para o trono, depois da Elizabeth, porque até então o rei George VI não tinha tido nenhum filho homem ainda, e provavelmente não teria mais. Então, nesse caso, as duas foram preparadas. Então, lá foi mencionado que para elas serem uma rainha de bastante sucesso, elas teriam que se aproximar do povo, elas teriam que escutar o que o povo realmente estava querendo, para que não acontecesse o que tinha acontecido na França, que era um regime monárquico totalmente diferente, tá? E que também tinha dado muitos problemas para esse país. Então, com os erros dos outros, eles estavam tentando ensiná-las a serem rainhas mais populares. Elizabeth também serviu como voluntária na Auxiliary Territorial Service, isso no período da Segunda Guerra, quando ela tinha apenas 19 anos de idade. Nesse grupo auxiliar, ela desempenhou funções variadas e recebeu um treinamento para motorista e também para mecânica. Durante esse período em que ela serviu, gente, Elizabeth ela se correspondia também por cartas com o homem que se tornaria o seu esposo, no caso, o príncipe Philip. Elizabeth e Philip se conheceram quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Ela o viu quando fez uma visita junto dos seus pais para a Britannia Royal Naval College. Nesse tempo, o príncipe Philip ele estava com 18 anos, ele era um cadete, e ele recebeu ordens expressas de fazer companhia tanto para Elizabeth quanto para Margaret, enquanto os pais delas visitavam, né, essas instalações, e ele fez isso muito bem. Tanto é que Elizabeth ficou totalmente encantada por esse rapaz e dali em diante eles começaram a se corresponder. Depois, quando ela serviu na guerra, ela também continuou a mandar essas cartas para ele. Não deu outra, logo depois já veio então uma proposta de noivado. No início, a família dela ficou um pouco relutante para que esse casamento desse certo. A família do Philip teria tido uma ligação ali próxima também com o Hitler. E isso não agradava nem um pouco ali o Jorge VI, mas com o tempo foi mostrado que o Philip pensava diferente em algumas situações, enfim, falou, conversou com eles, também era de interesse político aquele casamento, porque ele era o príncipe da Grécia e também da Dinamarca, tanto é que para ele poder se casar com a Elizabeth, gente, ele precisou abdicar de todos esses títulos que ele tinha e realmente assim foi feito. Uma curiosidade também a respeito deles é que os dois eles eram primos de terceiro grau por descendência da rainha Vitória e eles eram primos de segundo grau por descendência de Cristiano IX da Dinamarca. Elizabeth e Philip se casaram no dia 20 de novembro de 1947 na abadia de Westminster, em Londres. Após o casamento, então, o príncipe Philip ele ganhou o título de Duque de Edimburgo. Uma outra coisa também que ele precisou fazer era se converter ao anglicanismo. Então, ele abriu mão de muitas coisas para poder se casar com essa mulher. Da união da rainha com o duque nasceram 4 filhos. O príncipe Charles, que hoje é o rei Charles III. Repito, fizemos um vídeo bem interessante a respeito dele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois veio a princesa Anne, o príncipe Andrew e o mais novo, o príncipe Edward. Elizabeth e Philip, eles eram muito unidos, tá? E essa união durou 73 anos, se encerrando apenas no dia 9 de abril de 2021, quando Philip faleceu aos 99 anos de idade. Infelizmente, para a tristeza de Elizabeth e sua família, na manhã do dia 6 de fevereiro de 1952, seu pai, príncipe Albert, rei George VI, foi encontrado sem vida em sua cama. O rei ficou com uma saúde frágil após a guerra e o fumo também em excesso teria prejudicado muito os seus pulmões. Ele teve câncer de pulmão, ele fez inclusive uma cirurgia,
mas ele não resistiu a todos esses problemas e ele faleceu muito jovem em Sandringham House, aos 56 anos de idade, vítima de trombose coronariana enquanto ele dormia. Logo depois, então, que o rei, faleceu, a Elizabeth já se tornou automaticamente a rainha do Reino Unido, mas a coroação dela não aconteceu de forma imediata. Ela só foi coroada no dia 6 de junho de 1953. Como eu já tinha mencionado, antes até mesmo de falar sobre a coroação dela, a Rainha Elizabeth ela perdeu o esposo, quando ele estava com 99 anos de idade. Eles eram um casal muito unido, provavelmente tinham seus problemas, mas um sempre foi o porto seguro do outro e foi um casal que nunca se envolveu assim em grandes escândalos, pelo menos a gente não ficou sabendo a respeito do convívio dos dois como marido e mulher. Após a morte do Duque de Edimburgo, a Rainha Elizabeth ela continuou reinando. Muitas pessoas achavam que, na verdade, ela não conseguiria mais seguir em frente sem ele, porque ela ficou muito triste, e realmente ela ficou. Só que ela ainda assumiu por muito tempo seus deveres reais, tá? Não colocou nas costas de ninguém, mesmo já com bastante idade. Ela foi rainha até o último dia da sua vida, só que, obviamente, com todo esse estresse e sofrimento envolvendo a perda de seu companheiro, eles ficaram mais de 70 anos casados, ela ficou, então, com a imunidade dela muito baixa, algumas doenças começaram a aparecer. Visivelmente, a rainha já estava mais emagrecida, já estava também com um semblante um pouco mais cansado, isso também por causa da idade dela. Mas é óbvio que se o príncipe Philip não tivesse falecido, talvez ela teria ainda durado muito mais tempo. Pelo menos é o que foi comentado ali entre os rumores, dos médicos que fizeram o tratamento dela. No dia 8 de setembro de 2022, aos 96 anos de idade, Elizabeth II falece na Escócia, no castelo de Balmoral. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o reinado dela foi o mais longevo de todo o Reino Unido e ela foi rainha durante 70 anos. Eu não vou me aprofundar na vida do rei Charles III e também não vou mencionar aqui as polêmicas entre eles, no caso Charles e a mãe dele, Elizabeth II, envolvendo a princesa Diana, porque nós já fizemos 2 vídeos falando sobre ela, tá? Vou deixar também o link aqui na descrição, mas não vou deixar de comentar que a relação da rainha Elizabeth II com a nora dela, a princesa de Gales, a princesa Diana, realmente dizem que não era muito boa, tá? Mas esses detalhes eu vou pedir para vocês que assistam o vídeo que nós fizemos sobre ela. Enfim, gente, com o falecimento, então, de Elizabeth II, automaticamente o príncipe Charles, que era o príncipe de Gales, ele, então, se tornou o rei do Reino Unido. O príncipe Charles, ele ficou muito abalado na morte da mãe, isso é visível pelas fotografias, ele estava muito abalado, não que os outros filhos não estivessem, mas ele tinha uma ligação muito profunda com a mãe dele, isso sempre foi deixado muito claro e era perceptível também a afinidade que os dois tinham. Tanto no sepultamento da mãe dele quanto na coroação dele, ele estava muito triste, isso deu para ver, sim, em muitas fotografias. Charles III foi coroado no dia 6 de maio de 2023 e nesse momento, quando ele recebeu a coroa, uma saudação de 62 tiros foi disparado da Torre de Londres. Para quem gosta, gente, de assuntos envolvendo a Torre de Londres, eu recomendo que vocês também assistam um vídeo nosso, que é intitulado Os Mistérios da Torre de Londres. É um vídeo mais antigo, tá? Mas a história realmente é muito interessante, vale a pena conferir. Quando o príncipe Charles se tornou rei, ele estava com 73 anos de idade e ele é considerado, então, até o momento, o monarca com mais idade a ser coroado. Elizabeth II está sepultada ao lado do seu pai, George VI, da rainha-mãe Elizabeth Basile e de sua irmã, a princesa Margaret, na capela do castelo de Windsor. Nós também temos um vídeo sobre o castelo de Windsor, tá bom, gente? Histórias fantasmagóricas também rondam esse local que é considerado o castelo mais assombrado da realeza britânica. Um detalhe também bem interessante, gente, é que a rainha-mãe, Elizabeth Basile, ela faleceu no dia 30 de março de 2002, aos 101 anos de idade,
E há uma polêmica muito grande envolvendo o testamento dessa mulher, porque ela favoreceu financeiramente muito mais o príncipe Harry do que o príncipe William, e ela também teria deixado, tá, por incrível que pareça, algumas dívidas a serem pagas. Quanto à princesa Margaret, ela também era intitulada Condessa de Snowdon. Ela faleceu no dia 9 de fevereiro de 2002, tá, bem próximo ali da mãe dela. E ela faleceu com 71 anos de idade. A vida dessa princesa também foi bastante polêmica. A Rainha Elizabeth ficou muito triste com a morte dela. E foi um período muito sombrio para Elizabeth II, porque ela perdeu tanto a mãe quanto a irmã, com uma diferença de menos de 2 meses. Enfim, gente, nós contamos aqui a história para vocês, né? Pode ter certeza que eu resumi o máximo que eu pude sobre a infância, a coroação, sobre a vida, casamento, enfim, morte da Rainha Elizabeth II, que também foi mencionado na série The Crown, que fez bastante sucesso. Mas é claro que se fosse para eu contar tudo, detalhes sobre a vida dela, que são muitos detalhes, eu vou necessitar de pelo menos uns 5 vídeos bem longos para poder contar para vocês. Então, resumi o máximo, tá bom? Enfim, nós contamos a parte histórica, que é o foco aqui do nosso canal, tá, gente? Para quem tá chegando agora, nós primeiro falamos sobre a parte histórica para depois vir o sobrenatural, e nós chegamos justamente nessa parte do vídeo agora, e eu espero que vocês gostem. A Rainha Elizabeth II, ela sempre deixou muito claro, tá? Ela era anglicana, mas ela sempre deixou muito claro que ela acreditava, sim, em espíritos, e que os castelos que ela possuía, a maioria deles, com certeza, eram, sim, bastante assombrados, e que ela e a irmã dela, a princesa Margaret, quando eram muito jovens, teriam tido uma experiência que outros antepassados dela, inclusive o rei George VI, que era o pai delas, também disse que teve no castelo de Buckingham e também no castelo de Windsor. Tanto a Rainha Elizabeth quanto a princesa Margaret, elas disseram, elas garantiram que elas já tiveram um contato visual com o espírito da Rainha Elizabeth I na biblioteca do Palácio de Buckingham e também na biblioteca do castelo de Windsor, tá? Dizem que ela gosta muito de estar, o espírito, né, da Rainha Elizabeth I, dizem que ela gosta muito de estar na biblioteca, e que ela já teria dito para alguns ex-monarcas que ela estava lá porque ela era casada com a Inglaterra. Dizem que antes dela aparecer para a Rainha Elizabeth, elas escutavam um barulho como se fosse um sapatinho de madeira, e esse sapatinho ele batia 2 a 3 vezes no chão, e logo depois essa visão aparecia para elas. A Rainha Elizabeth comentou que ela ficou, sim, com certeza, um pouco assustada quando ela viu essa mulher a primeira vez. Ela de imediato já a reconheceu por causa das várias pinturas realistas que existem nesses castelos. Então ela conheceu ela pelos cabelos longos, encaracolados e ruivos que ela tinha. Para quem não sabe, gente, a Rainha Elizabeth I, ela governou a Inglaterra por 44 anos. Ela era filha da polêmica Rainha Ana Bolena com Henrique VIII, tá bom? Nós temos vários vídeos aqui no canal falando sobre eles, enfim. Então, a Elizabeth II falou que sim, que já viu ela algumas vezes nas bibliotecas dos castelos, e que ela acreditava, sim, que ela ainda não tinha conseguido se desprender das suas obrigações reais. Como eu mencionei para vocês, essa visão, então, da Elizabeth I aconteceu tanto em Buckingham quanto também no castelo de Windsor, mas dizem que é muito mais comum o espírito da Rainha Elizabeth I aparecer no castelo de Windsor. Outros monarcas também estariam assombrando esse lugar. Ele é considerado o castelo mais assombrado do Reino Unido. Muitos monarcas também estão enterrados lá, inclusive a própria Rainha Elizabeth II está enterrada na capela desse castelo, o esposo dela e os pais dela também. Então, muitos funcionários garantem, sim, que a Rainha Elizabeth I já foi vista várias e várias vezes andando por dentro do castelo, sempre muito preocupada. E dizem que quando ela aparece, alguma coisa muito importante no Reino Unido vai acontecer, seja tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. E a Rainha Elizabeth, ela também comentou em algumas entrevistas que ela via alguns espíritos de monges, tá? E isso acontecia principalmente no Palácio de Buckingham, mas também acontecia no Castelo de Windsor. No caso do Palácio de Buckingham, a Rainha Elizabeth disse que na parte de trás desse palácio tem uma ala muito mais antiga que alguns séculos atrás, na época de Henrique VIII, também serviu como uma espécie de prisão para os monges da abadia de Westminster, porque o Henrique VIII
ele fundou a Igreja Anglicana. Ele se voltou contra a Igreja Católica porque a Igreja não aceitou o divórcio dele com a Catarina de Aragão. Muitos monges foram presos, muitos também perderam a vida. Então, alguns desses monges teriam sido aprisionados nessa ala do Palácio de Buckingham, que naquela época ainda não existia, mas as suas fundações, né, no caso, essas fundações da prisão estão lá. O palácio foi construído em cima. Então a rainha comentou algumas vezes que ela via um monge, tá, todo de preto, com um capuz muito grande, e que ele passava por uma porta lá nos fundos do palácio, e que ele estava com uma corrente amarrada na cintura dele, e que quando essa porta batia, que era o momento em que essa aparição passava, essa porta batia com muita força. E ela disse que outros funcionários não viam esse monge, somente ela. A princesa Margaret também teria visto, mas ela nunca mais teria passado por aquela parte do palácio, e a própria rainha também falou em algumas vezes que ela evitava aquela região mais antiga do Palácio de Buckingham. Segundo a duquesa de York, Sarah Ferguson, na verdade ela é duquesa, mas ela é ex-esposa do príncipe Andrew, mas eles continuam grandes amigos, tá? Segundo essa mulher, o espírito da rainha Elizabeth II, não da primeira, tá? A rainha Elizabeth II ainda não se desapegou desse plano, tá? E ela disse que ela já com certeza teria aparecido para os cãezinhos que ela tinha. A rainha gostava muito de animais, principalmente de cães e de cavalos, e ela tinha uma raça preferida de cães, que são os corgis, ou corgis, não sei bem como é que se pronuncia. Ela teve vários, ela teve cerca de 29 cães, só que quando ela faleceu, ela tinha somente 2. E uma curiosidade até bem emocionante, esses 2 cãezinhos que hoje a Sarah cuida, eles estavam deitados ao lado da rainha, lá no castelo de Balmoral, quando ela deu, então, o seu último suspiro. Esses cãezinhos, eles se chamam Sandy e Mewick. A Sarah, ela comentou que ela já sentiu a presença da rainha Elizabeth II, ela nunca viu, mas ela disse que sentiu a presença, sentiu o perfume dela, e que nesse exato momento os cãezinhos, que estavam bastante tristes, dizem que eles nunca mais foram os mesmos depois da morte da rainha, mas dizem que eles ficam assim alucinados, muito felizes, ficam pulando de um lado para o outro, e é a mesma reação que eles demonstravam quando a rainha voltava para o palácio. Então ela acredita sim que de alguma forma o espírito da rainha Elizabeth II ainda não se desprendeu desse plano, e que também por saudade dos seus animaizinhos, ela quando pode vai visitá-los. Então assim, gente, são muitas histórias, tá, envolvendo os castelos da realeza britânica, tem muita coisa pra gente contar, e com certeza vamos trazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, pode ter certeza que poderia ter ficado muito mais, porque a história da rainha Elizabeth II é muito mais extensa do que eu contei pra vocês, mas eu tentei reunir os pontos principais e eu espero que vocês tenham gostado da história, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Não esquece, deixa o like e compartilha também se você gostou, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo.